Meus amigos, estão finalizados os oitavos de final da Liga dos Campeões e o que eu mais tenho para dizer aqui é que foram uns oitavos de final recheados de golos, com poucas surpresas, é verdade, mas com duas viradas e uma portuguesa que vai ficar para a história. Hoje vamos estar a falar de todos os resultados, tudo o que aconteceu na segunda mão dos oitavos de final da Champions, ok? Vamos começar pelo Sporting. Já agora, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado a falar do jogo do Sporting, pá, já tem vídeo aqui no canal. Mas resumidamente, rapaziada, o Sporting, depois de perder por 3-0 na Noruega, depois de ser esmagado na Noruega, a verdade é que o Sporting esmagou o Bodo Glimt. O Bodo Glimt parece que não saiu da Noruega, o Bodo Glimt ficou lá na Noruega, não veio a Portugal, ninguém viu o Bodo Glimt dentro do campo, porque foi um passeio do Sporting, uma goleada sem precedentes. E no final o Sporting goleou o Bodo por 5-0, conseguiu uma virada histórica para chegar então aos quartos de final da Liga dos Campeões pela segunda vez na sua história. Então parabéns aí ao Sporting, depois de 40 anos está de regresso aos oitavos de final. Rapaziada, avançando, tínhamos o grande jogo, né? O clássico moderno entre Manchester City e Real Madrid. E pronto, depois do Real Madrid ter atropelado o City no Bernabéu com 3-0, o City vinha com tudo atrás da vingança. Qual é que é o problema? Nos minutos iniciais esbarrou no Courtois. E aos 20 minutos o City deitou tudo a perder. Quando Vinícius Júnior remata e Bernardo Silva decide esticar a asa para evitar o gol do Real Madrid. É óbvio, pá, que isto aqui claramente é uma jogada anti-jogo. Ele usa o braço deliberadamente para evitar o gol e o árbitro não só dá penalti para o Real Madrid, como dá também cartão vermelho para Bernardo. Ou seja, Vinícius Júnior da marca dos 11 metros abriu o placar. E basicamente este foi o gol que acabou com a eliminatória, né? Porque se o City já precisava reverter um 3-0, agora tinha que reverter um 4-0 com um jogador a menos. É verdade que o City até chegou a empatar com um gol do Haaland, né? Um gol até um bocado cagado, mas pronto. Mas o Real, nos minutos finais, selou com um gol de contra-ataque de Vinícius Júnior, que bisa na partida, que foi o craque do jogo mais uma vez e decide mais uma vitória importante do Real Madrid. O Real Madrid consegue vencer por 2-1 no Etihad e carimbar então a sua vaga para os quartos de final. É verdade, é um Real Madrid que, enfim, vocês sabem como é que é o Real Madrid. É um Real Madrid que não parece ser tão forte, mas pela mística, pela camisola, vai avançando, vai avançando, vai avançando, e quando nós vemos, eles já estão lá em cima de tudo. Por outro lado, rapaziada, mais uma Liga dos Campeões decepcionante do Manchester City. Depois, na época passada, terem caído no playoff, esta temporada o City cai nos oitavos de final. Mais uma vez, o City nem sequer chega aos quartos, e fica aqui a estatística. Basicamente é a quinta vez que o Real Madrid elimina o Manchester City. Foi assim nas meias finais da Champions 15-16, foi assim nas meias finais da Champions 21-22, com aquela virada histórica, foi assim também na temporada 23-24. Vocês devem se lembrar em que o Real foi campeão. Foi assim na época passada, e esta época mais uma vez o Real a vitimizar o Manchester City. E fica a estatística: Pep Guardiola em 10 anos de City ganhou apenas uma Liga dos Campeões. Fica aí a reflexão para todos nós, e fica pelo caminho o sonho dos 4 títulos do City, né, rapaziada? Seguindo, tivemos um jogo de loucos lá no Camp Nou, né? Porque vocês devem se lembrar que no St. James Park, né? O St. James Park acabou 1-1, em que o Newcastle até jogou melhor, teve a vencer por 1-0. O Barça arrancou o empate com um gol de penalti. A verdade é que o jogo foi de loucos. Nos primeiros 30 minutos nós já tínhamos um placar de 2-2, né? O Barça entra com tudo com um gol do Rafinha, o Newcastle vai lá e empata com o Elanga, aí o Barça vai lá, faz o 2-1, o Elanga empata outra vez. Mas, rapaziada, a primeira parte é verdade, é muito equilibrada. O Rafinha ainda consegue um penalti em cima do intervalo, em que o Lamine Yamal converte para fazer o 3-2 para o Barcelona. Até aqui estava equilibrado, mas a segunda parte é um passeio do Barcelona. Porquê? Porque o Newcastle, em desvantagem, abre-se, vai para o ataque e deixa espaço atrás, e no que deixou espaço atrás levou assim 4 gols de contra-ataque, ok? 4 gols de contra-ataque.
com direito a golos do Bernal e também a 2 golos do Lewandowski, incluindo mais um do Rafinha, que fez mais uma grande partida, meus amigos. Rafinha guardou 2 golos e 2 assistências. Que partidaça de Rafinha. E já agora detalhe para que aquele gol de penalti do Lamine Yamal foi um gol histórico. Porquê que foi um gol histórico, rapaziada? Porque o Lamine Yamal tornou-se um jogador mais jovem de sempre a marcar 10 golos na Liga dos Campeões, a chegar à marca dos 10 golos na Champions, e com isso o Barça goleia o Newcastle por 7-2, uma goleada quase impensável para um jogo de oitavos de final de Liga dos Campeões. E a verdade é que cá está, o Barça segue para os quartos de final da Champions, segue firme e forte em busca da conquista da Champions, que já lhe escapa há mais de 10 anos, enquanto o Newcastle fica pelo caminho de uma maneira extremamente pesada. Seguindo, rapaziada, falando de quedas pesadas na Champions, temos que falar do Chelsea PSG, porque o PSG, apesar de um certo equilíbrio na primeira parte, conseguiu abrir uma boa vantagem para esta segunda mão, porque venceu por 5-2 em Paris. E no Stamford Bridge, esperava-se que o Chelsea pelo menos fosse dar luta, e a verdade é que o PSG passa tranquilamente, né? O PSG em 15 minutos já estava a vencer por 2-0 com gols de Kvaratskhelia e Barcola. Mayulu ainda faz mais um e com isso o PSG fecha um 3-0, vence por 3-0 no Stamford Bridge. O PSG claramente a vingar-se da derrota na final do Mundial de Clubes, abrindo um agregado de 8-2. Com isso o atual campeão da Champions segue para os quartos de final, enquanto o Chelsea fica pelo caminho, né? Mais uma competição que o Chelsea fica pelo caminho, vai-se desenhando mais uma temporada bem complicada para os Blues, rapaziada. Se de um lado de Londres foi triste pela eliminação, do outro lado de Londres o Arsenal continua firme e forte no sonho. Porque foi um jogo até bem complicado para o Arsenal, ok? O Arsenal até sofreu um pouquinho para ganhar contra o Leverkusen, mas claro, foi Eberechi Eze com esta bomba de fora da área a abrir o placar e depois ainda teve mais um gol do Rice para sacramentar o placar. E depois do empate a 1 na Alemanha, o Arsenal fecha um 2-0 em Londres para avançar, então, aos quartos de final da Liga dos Campeões. Mais uma temporada em que o Arsenal chega aos quartos, enquanto a equipa do Leverkusen fica pelo caminho, rapaziada. Seguindo, vamos falar do atropelo do Bayern de Munique, né? Já tinha atropelado na Itália por 6-1, decidiu dar mais um atropelo na Alemanha. O Bayern, a ritmo de treino, digamos assim, simplesmente meteu 4-1 na Atalanta, né? Com 2 golos de Harry Kane, inclusivamente, que bateu uma marca especial, vou falar disso já já. E foi esta marca. Harry Kane chega aos 50 golos na Liga dos Campeões, meus amigos. Com isso, o Bayern de Munique chega então aos quartos de final da Champions mais uma vez, enquanto a Atalanta fica pelo caminho. Por outro lado, rapaziada, lembram-se que o Liverpool na semana passada deu aquela tropeçada, perdeu por 1-0 contra o Galatasaray, em que até teve aquele golo anulado um pouco polémico ao Osimhen, que o Galatasaray podia ter saído com 2-0. Enfim, o Liverpool veio para Anfield e não tomou conhecimento do adversário, rapaziada. O Liverpool entrou com tudo. Szoboszlai, o craque da equipa nesta temporada, um dos poucos jogadores que vem se aproveitando nesta temporada pelo Liverpool, consegue ainda na primeira parte abrir o placar para deixar vivo as esperanças do Liverpool de virar eliminatória, né? Só que o Liverpool ia falhando várias chances, porque o guardião do Galatasaray fez uma grande partida, fez várias defesas neste jogo, inclusivamente defendeu um penalti, já que o Salah teve a chance à porta do intervalo de virar já a eliminatória, mas o Salah bateu mal para caraças e viu o guardião do Galatasaray defender com o pé uma batida que ele mandou ao meio. O Salah que fez um jogo muito fraco fora o gol, falhou ali umas 2 ou 3 chances claras de gol. Mas acabou por não custar para a equipa do Liverpool, ok? Porque na segunda parte o Liverpool, com uma entrada fulminante, consegue resolver o jogo ali nos primeiros 10 a 15 minutos da segunda parte, inclusivamente com gols de Gravenberch e Ekitike. O Ekitike aparece na cara do guardião, o Gravenberch também, e depois o Salah, que até nem fez um bom jogo, consegue cravar um golaço, um gol a Salah mesmo, né? Um gol típico do Salah,
Assim, quem acompanha a carreira do Salah já viu o Salah marcar 30 golos como este, mas ele marca um golaço contra o Galatasaray, que basicamente foi um gol histórico também para o Salah, que também ele atinge os 50 golos na Liga dos Campeões, e com isso o Liverpool goleia o Galatasaray por 4-0, confirmando também a virada na eliminatória, né? Com isso, o Liverpool chega então aos quartos de final, apesar de não estar a ser uma boa época do Liverpool, é verdade. O Liverpool ainda assim segue em frente na Champions. É verdade também que o Liverpool da Champions não tem sido o mesmo da Premier, digamos assim. E falando de clubes ingleses, o Tottenham deu uma boa resposta à má fase que vem tendo, ok? O Tottenham, depois dos 5-2 em Madrid, vinha em busca de uma virada histórica para cima do Atlético Madrid. O Atlético vinha aqui claramente para defender e para o que desse no contra-ataque. O Tottenham até consegue ir para intervalo a vencer, né? Numa jogada em que o Colomani consegue ter espaço na área e cabecear para fazer 1-0. O Atlético Madrid até reage bem, o Julián Álvares consegue igualar no início da segunda parte, o que dura pouco, porque o Xavi Simons, com uma boa batida à entrada da área, faz o 2-1, mantendo acesa a esperança do Tottenham. O Ranco meio que mata essa esperança na sequência do pontapé de canto, quando desvia de cabeça para fazer o 2-2. Né? O Tottenham ainda tentou dar uma incendiada no jogo, quando com um penalti Xavi Simons fez o 3-2, mas claramente não era suficiente. O Tottenham precisava de mais 2 golos para forçar prolongamento e não conseguiu. Apesar de tudo, é uma vitória muito moralizadora para o Tottenham, né? Porque consegue vencer o Atlético apesar de tudo e consegue conquistar uma vitória depois de 8 ou 9 jogos sem vencer, e a primeira vitória de Igor Tudor pelo Tottenham, né? Por outro lado, o que conta é que o Atlético Madrid segue para os quartos de final da Liga dos Campeões, enquanto o Tottenham fica pelo caminho. Mais uma temporada tenebrosa do Tottenham, né? A lutar para não descer, fora de todas as taças, e agora eliminado também da Liga dos Campeões. Com isso fica o veredito que nós estávamos a elogiar muito a Premier League, de como a Premier League está a dominar a Champions, com 6 clubes nos oitavos. A verdade é que dos 6 que entraram nos oitavos, 4 já foram para a rua: Newcastle, Chelsea, City e Tottenham eliminados. Sobraram apenas Arsenal e Liverpool. E com isto, rapaziada, ficaram então definidos os confrontos dos quartos de final da Liga dos Campeões, que são os seguintes: vamos ter Real Madrid-Bayern de Munique. Que confronto de gigantes que vamos ter então. Teremos também um PSG contra Liverpool, rapaziada. Mais um jogão. Claro, o Liverpool não está numa boa fase, mas não deixa de ser um jogão. Teremos o duelo espanhol entre Barça e Atlético Madrid e também o duelo entre Sporting e Arsenal. E assim fica o mapeamento até à final da Champions. PSG e Liverpool apanha Real Madrid ou Bayern, Barça ou Atlético apanha Sporting ou Arsenal. Ou seja, o Sporting, se quisesse hipoteticamente chegar na final da Champions, né, para além de eliminar o Arsenal, teria que derrotar Atlético ou Barcelona, né, rapaziada? Mas basicamente isto era tudo o que eu tinha para falar sobre esta segunda mão dos oitavos de final da Champions. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só para dizer que amanhã vai sair vídeo a falar do Braga e possivelmente também do Porto, rapaziada. Portanto, não se esqueçam de deixar aquele likezão, aquela inscrição. Portanto, passem daqui, Zezocas.